Muito bem. Essa mudança da pedagogia tradicional para a pedagogia escola novista, ela apresenta uma série de características que se contrapõem uma à outra. Enquanto na pedagogia tradicional se valoriza a disciplina, na escola novista se valoriza a espontaneidade do indivíduo. Enquanto numa o intelecto, na outra o sentimento, o conteúdo cognitivo, o processo pedagógico, o professor, o aluno, o esforço, o interesse, o diretivismo, o não diretivismo, a quantidade, a qualidade. Então a pedagogia nova, ela parte da análise do fracasso, das condições de fracasso, entendendo o fracasso da educação tradicional. Evidentemente que a forma tradicional de ensino, baseada no professor, baseada na memorização, evidentemente que tem o seu sucesso, mas é um sucesso parcial, é um sucesso que leva à exclusão a maior parte dos alunos, porque ela uniformiza os alunos, ela olha os seus alunos como se fossem todos homogêneos, como se não houvesse diferença de desenvolvimento, de capacidade dos seus alunos. Ela toma todos como iguais e todos eles têm que alcançar o mesmo resultado. Todos eles têm que chegar ao mesmo nível de desenvolvimento. Evidentemente que isso provoca a marginalização daqueles que não conseguem acompanhar. Então, na medida em que a escola amplia o atendimento para as classes menos abastadas, para as classes mais pobres, evidentemente que você vai encontrar uma diferença de capital cultural bastante acentuada entre os setores médios, que têm uma certa bagagem cultural, daqueles menos privilegiados. Evidentemente que, tomados todos por igual, como se fossem efetivamente iguais, e tratados dessa maneira, portanto, com um processo pedagógico que toma todos os alunos como iguais, o nível final de exigência também será igual. O que para alguns fará com que esse chegue, atinja com facilidade os objetivos, enquanto outros estão muito aquém deste objetivo, porque ele parte de um lugar, ele parte de o seu ponto de partida está muito distante daquele esperado pela própria escola. Portanto, a produção da marginalidade reproduz a desigualdade social, enquanto que aquele que teve um capital cultural razoável parte daqui, o que está mais abaixo, aquele mais pobre, com menor condição cultural, de conhecimento em geral, ele tem já uma defasagem no ponto de partida que muitas vezes cria um obstáculo tão grande para a sua compreensão do processo de ensino, porque vê só, o que acontece? Se o processo de aprendizagem toma todos como iguais, ele vai ter uma ação igual sobre todos. Entretanto, aquele grupo que tem um universo cultural mais amplo leva uma vantagem sobre aquele que tem uma defasagem nesse universo cultural. Portanto, se a ação do professor considera como se esses estivessem aqui, mas há um grupo imenso aqui nesta base, evidentemente que essa ação pedagógica, didático-pedagógica do professor, igual sobre todos esses, produzirá evidentemente um resultado igualmente desigual. Portanto, esse sistema educacional, esta teoria educacional ou esta ação didático-pedagógica, a partir desta compreensão, levará infalivelmente a um aumento da desigualdade social. Ela vai fazer com que este grupo em defasagem se perca no processo escolar, ou seja, acabe por abandonar a escola. Bem,
E por que? Falamos aí das qualidades da pedagogia nova. E por que Saviani classifica esse conjunto de teorias educacionais como teorias não críticas? Bem, é preciso primeiramente lembrar que toda forma de classificação ela tem uma certa arbitrariedade. Ou seja, no meu esforço de classificar um monte de coisas em grupos distintos, algumas dessas coisas vão ficar meio que entre uma e outra, enfim. E mais ainda, quando se trata de um objeto que no seu conjunto não é nada harmônico. Então essas chamadas pedagogias escola-novistas, ela não é um modo único, são vários os educadores, são várias as teorias deste campo e que não são em nada homogêneas. Então, por exemplo, o Paulo Freire é um autor considerado escola-novista. Evidentemente, na sua produção, esses elementos que a gente chamou a atenção, que compõem o quadro teórico da teoria escola-novista, sem dúvida nenhuma que a teoria freiriana defende tudo isso. E é evidente também que não se pode enquadrar Paulo Freire numa teoria educacional não crítica. Bem, mas o motivo pelo qual o Saviani efetivamente considera esta teoria uma teoria não crítica é pelo fato dela colocar o aluno como centro do processo de educação. Porque, vejamos, se abstrairmos a questão das classes sociais, então veja, de novo a gente volta naquela questão da sociedade harmônica, de uma sociedade como se ela fosse única, como se ela não fosse dividida. Então, se entendesse, se de fato vivêssemos numa sociedade igualitária, talvez não haveria problema, ou seja, igualitária, portanto, de capital cultural muito próximos, a gente não teria o problema, não se veria o fato do processo educacional ter por iniciativa a motivação do aluno como um aspecto gerador de desigualdade. Mas ao contrário, pelo fato de reconhecermos que vivemos numa sociedade desigual, numa sociedade de classes e de camadas dentro das classes, é evidente, como falamos já há pouco, a divisão cultural, de capital cultural entre as camadas dentro de uma mesma classe. Então a classe trabalhadora, dentro da classe trabalhadora, que também não é homogênea, há diferentes camadas. Camadas que apresentam níveis econômicos, sociais e culturais também distintos. Portanto, esta desigualdade, inclusive na condição cultural, determina, de certo modo, ou de modo objetivo, determina o desenvolvimento educacional da criança quando decidida por ela mesma. Então, uma criança que pertence às camadas, aos estratos mais baixos da classe trabalhadora, que, portanto, tem uma convivência pequena com pai e mãe, que saem cedo para trabalhar, voltam à noite, de uma jornada de 10, 12 horas, se contarmos o transporte 15 horas, que em geral é criada pelos irmãos mais velhos, destituída de um ambiente social rico que possa enriquecer a sua própria cultura. Evidentemente que esta criança vai ser penalizada pela própria sociedade, pelo próprio sistema educacional, se ela tiver que ser responsável pelo seu próprio desenvolvimento. É neste momento que o Saviani introduz a discussão da escola de uma pedagogia não diretiva e de uma pedagogia diretiva. Então a escola nova defende uma pedagogia não diretiva, que o professor seja um agente mobilizador, estimulador,
mas não é quem vai dirigir o processo. Cabe sim aos alunos dirigirem o seu próprio projeto, o seu próprio processo educacional. Portanto, um processo individualizado, que parte da própria criança, das condições objetivas da criança. A crítica, portanto, que o Saviani faz é dizer que, evidentemente, que para os estratos mais altos da sociedade, talvez isso não se constitua um problema. Em contrapartida, para os estratos mais baixos das classes trabalhadoras, isto evidentemente se torna um problema e um motivo agravante da sua situação de exclusão social. Portanto, Saviani defende que o local em que as crianças das camadas da classe trabalhadora, especialmente dos estratos mais baixos desta camada da classe trabalhadora, ela tem na escola o seu local privilegiado de conhecimento da produção cultural da humanidade. Fora a escola, as crianças das camadas mais baixas da classe trabalhadora, dificilmente terão acesso aos saberes clássicos produzidos pela humanidade. Ou seja, o conhecimento clássico é aquele conhecimento produzido mesmo que há 2000 anos atrás, mas que ele continua com validade. Ou seja, ele continua sendo útil para a compreensão da própria sociedade. Então, vê, a crítica que o Saviani faz às pedagogias escola-novistas diz respeito exclusivamente a este processo não diretivo ou diretivo. Ele defende, portanto, que a não diretividade é uma forma de você reproduzir a condição de desigualdade, porque você atribui ao próprio aluno a direção do seu processo educacional. E para um aluno com um capital cultural baixo, com uma convivência igualmente baixa do ponto de vista cultural nas suas relações sociais, evidentemente que propiciarão um desenvolvimento educacional muito aquém das suas necessidades. Portanto, o Saviani defende a educação diretiva. Ele defende essencialmente a diretiva no sentido de fazer com que o professor seja o responsável pelo processo de educação e leve ao conjunto dos seus alunos aquilo que a humanidade produziu em termos de saberes ao longo de sua história e que são necessários, saberes necessários para a tomada de consciência da sua situação concreta, de classe, de raça, de gênero, para que ele possa, sim, a partir destes saberes, possa, sim, mudar de atitude, se posicionar frente às relações de exploração e opressão, construindo assim, aí sim, possível de construir um mundo livre das opressões, da exploração. Evidentemente que não é um processo simples, fácil e muito menos individual. É um processo social, amplo, mas que evidentemente começa pela tomada de consciência do próprio indivíduo.